e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez aqui com a Bíblia na mão, eu estou falando dos reis de Israel, né? Domingo passado eu falei do rei Saul, né? As coisas que ele fez de errado. A última vez que Samuel, o profeta Samuel, esteve com ele, foi no último sacrifício, quando ele matou o rei Agag, né? E os animais todos ali que o Saul tinha desobedecido. E eu deixei esse versículo pela metade, ali a parte do versículo aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 16, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Agora ele dá uma ordenação, ele dá uma ordem, ele dá uma orientação: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Então, olha só, o Samuel, ele foi profeta e sacerdote. Ele vai ungir Davi, Davi vai ser rei e profeta. Agora o Salvador do mundo tinha que ser o quê? O Salvador do mundo tinha que ser rei, profeta e sacerdote. E só Jesus teve essas três funções. Mas eu quero falar do dia que Deus vocaciona, né? Deus fala coisas para nós, promete coisas, ou faz as convocações, mas aquilo não acontece de uma hora para outra. Isso tem toda uma história, tem todo um preparo, né? Por exemplo, quando ele disse para Abraão que ele ia ser pai e tal, né? Porque Abraão é o patriarca, né? E ele vai ser pai de nações, ele tinha 75 anos. Mas ele vai ser pai de Isaac só com 100 anos que vai se cumprir isso. Depois de 25 anos é que vai cumprir essa promessa. Então, olha só, ele não quer mais Saul como rei. Ele chama o Samuel e diz: eu quero que você vá lá na casa do Jessé, o belemita, ele nasceu em Belém, né? E eu quero que você unja Davi. Davi vem da tribo de Judá. Eu já expliquei que Saul vem da tribo de Benjamim, né? Que foi o último filho de Jacó com Raquel. A tribo de Judá é o seguinte: Judá foi o quarto filho de Jacó com Lia. Tem algumas Bíblias, eu gosto da tradução Lia. Quando eu conheci a Bíblia, eu só encontrava a tradução Lia. Atualmente tem traduções que traz o nome dessa mulher como Leia. Então, se eu falar Lia ou Leia, né? Eu gosto mais de Lia. Então, o quarto filho do Jacó com Lia, que foi a sua primeira esposa. Jacó foi enganado. Nós vamos falar disso uma outra hora. Mas olha só, o profeta, Deus mandou ele encher lá, né, o azeite, o chifre, né? O chifre era o chifre de carneiro, né? O povo de Israel não criava outros gados, né? Eles criavam ovelhas, né? Eles são pastores de ovelhas. Então eles pegavam o chifre do carneiro, né? Inclusive o instrumento, o chofar, né? Tinha que tocar o chofar. E quando era tocado o chofar, havia profecias, né? Quando o Josué derruba lá as muralhas de Jericó, é tocado o chofar, né? Nós aqui no Brasil tocamos mesmo o berrante lá, o chifre do boi, né? O chifre imenso e chifres grandes. Mas naquela época ali, um chifre pequenininho, né? Mas o profeta Samuel, muito inteligente, falou: Deus, como que eu vou lá, ué? Eu vou viajar, eu vou sair das minhas terras, tal. Saul pode saber da minha vida, saber que eu fui naquela casa lá, como é que eu faço? É perigoso. Deus disse: não, faz o seguinte, você vai encher lá o chifre de azeite, vai ungir o rei, mas é o seguinte, você vai fazer um culto doméstico. Interessante, né? O culto doméstico permeia toda a Bíblia, né? Nós temos que aprender a orar na nossa casa, nós temos que aprender a ler a Bíblia na nossa casa. Nós temos que, a nossa vida cristã, ela tem que ser 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Os cultos domésticos é derramada a bênção, é formado o caráter dos nossos filhos, dos nossos netos que estão conosco, né? Hoje ninguém fica sem culto. Temos aí a TV Smart TV, você vai lá e procura
os cultos de todas as denominações, né? Aquela que você é, aquela que você gosta de ouvir, aquele pastor que você gosta. Né? Você não pode ficar sem cultuar. A verdade é que você não pode ficar sem cultuar a Deus, tá? Você tem lá o seu gosto, né? O líder que você gosta da oração dele, da pregação dele, tá? Mas aí ele pega e vai. Olha o perfil de Saul. Saul era um homem zarrão, né? Era um homem bonito e tal, e aquilo que Samuel tem em mente, né? Aí ele chega na casa de Jessé. Chega lá, o pessoal, tudo bem e tal. E aí ele já vê um dos primeiros filhos lá, um rapaz também de boa aparência, bacana, tudo mais. Logo Samuel se encanta, vai ser esse, né? Esse vai ser o segundo rei de Israel. Mas acontece que lá dentro dele, Deus falava com ele, Samuel, não é esse. E eu vim aqui fazer um culto doméstico e tal, eu tenho uma bênção para falar para vocês nessa casa e tal. E aí começaram a chamar de um em um, ele tinha 7, 8 filhos, o Jessé. Ou Davi era o 8º, ou Davi era o 7º. Então, ele pega e o que acontece é que todos aqueles que ele vai passando em revista, Deus vai dizendo não. E Deus, inclusive, fala para Samuel, o homem, ele olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Gente, nem sempre aquilo que agrada aos homens agrada a Deus. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece quem nós somos realmente, né? Deus sabe quem nós somos, né? Olha o Salmo 139, Davi diz, Senhor, tu conheces o meu deitar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele é onipresente, Ele está vendo o mundo todo, e Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E aí o que acontece? Vem todos os filhos ali passando, não é, e aí acabaram-se os filhos. E aí o Davi pergunta para ele assim, mas você não tem mais nenhum filho? Quer dizer, não é nenhum daqueles. E aí o Jessé disse, olha, eu até tenho um filho aí. Olha, há um conceito teológico aí, uma luta teológica, que o Davi era um filho bastardo. Davi era um filho bastardo, ele é um filho caçula. E todo filme que você vê, a leitura que você vê que ele é um filho um pouco desprezado. Outra coisa, os atos heróicos dele, pai e mãe geralmente às vezes não dão muito valor naquilo que o filho fala, né? Que é um erro, né? Mas é aquela história, né? De matar leão, de defender o urso, daquele senso de responsabilidade que ele tinha. Né? O pai achava que aquilo era fantasias, né? Sonhos, né? Mas Davi tinha maior seriedade com aquele rebanho, porque aquele rebanho é que dava o leite para fazer queijos, o leite para beber, a lã para se abrigar do frio, né? A gente não pode menosprezar o pequeno dia das grandes coisas. Ninguém vai receber grandes coisas se não for fiel nas pequenas. Ninguém vai começar num emprego grande. Ninguém nasceu grande. A maior árvore do Amazonas que eu vi, onde ela foi uma semente. O rio Amazonas, que toma proporções imensas no Brasil, a nascente dele são gotas, são pingos d'água. O rio São Francisco, que passa por 4 estados brasileiros e nasce em Minas Gerais, nasce com pingo d'água, a gente nasce pequeno. Zacarias diz que nós não podemos desprezar o pequeno dia das grandes coisas. Tudo que é grande um dia foi pequeno, né? Toda pessoa foi um encontro lá da semente com o óvulo e foi uma célula, né? Foi uma célula, depois 2 células, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32, depois 64, depois 108 e até se tornar trilhões de células é um ser humano. Meu querido, e aí ele chega, e aí vai lá, não, moço, tem, ele está lá pastoreando, é um rebanhozinho lá, não, mas nós não vamos sentar-nos à mesa enquanto ele não chegar. Quer dizer, Samuel estava resolvendo um assunto muito sério,
que era o destino da nação, que era o homem que era liderar aquela nação. Ele estava fazendo aquilo com culto. Ah, meu Deus, será que o Brasil um dia vai orar para buscar os seus governantes? Será que tem que se levantar profetas para ir lá ungir e dizer: você será o presidente, você vai ajudar a política desse país? Porque as pessoas são medidas só por aquilo que elas falam, que a gente não sabe se é verdade. As pessoas só falam do berço, de onde veio, dos cursos que fizeram, mas a essência das pessoas a gente não conhece. Eu sei dizer que foram lá chamar Davi. E aí quando veio Davi, né? Davi parece que ele era ruivo de aparência, ele era ruivo, sabe? Ele era um poeta, ele era um músico, ele tocava harpa. Aconteceu um fato interessante depois, né, infelizmente, porque a glória de Deus saiu do rei Saul. Saindo da glória de Deus, os demônios vieram atormentá-lo e disse que ele não dormia. Um dos problemas sérios da vida do ser humano é o sono, né? Olha, a minha irmã morreu tomando remédios para dormir. O Michael Jackson morreu tomando remédio para dormir. Me parece que o Maradona tomava remédio para dormir. Olha, quando a gente não dorme, quando a gente não tem saúde, a gente não dorme. E são remédios fortíssimos. Olha o tanto de calmante que nós tomamos. E aí, quando vem, né? E aí a Bíblia diz que um parente, é Deus que faz todas as coisas, né? E aí um parente lá diz: eu conheço lá um menino que é arpista, um jovem, o nome dele é Davi, manda buscá-lo, e quando ele toca os hinos a Deus, quando ele canta hinos a Deus, os demônios vão embora e Saul dorme. Gente, o poder do louvor. O louvor que liberta, gente. Não existe culto sem louvor. Cante a Deus, louve a Deus. Deus, sabe para que ele fez o homem? O homem foi feito para adorar a Deus. Alguém pode dizer, alguém pode estar me ouvindo, eu conversei uma vez com o juiz aqui da cidade, né? Ele tinha falecido, foi amigo de infância do meu pai, ele disse: mas esse Deus seu é muito orgulhoso. Mas ele não é que ele é orgulhoso, não. Ele criou o homem para louvá-lo. Olha, esse negócio de casar, de namorar, de estudar, de ter uma profissão, a vida, gente, isso é para brincar, é para correr aqui, correr ali. Mas o homem existe para louvar a Deus. Tanto é, o que resta quando ele morre? Olha, se você morrer, eles vão colocar outro no seu lugar no emprego, o seu nome vai ser esquecido, o cachorro que gostava muito de você vai sofrer muito. Entendeu? Muitas coisas vão acontecer, sua mulher vai chorar muito, mas talvez depois ela se refaça e casa de novo. Tudo bem, o seu nome em tese não será esquecido. Poderá até virar nome de rua, de logradouro, de avenida. Mas você não vai estar aqui de corpo presente. E tudo que você fez em termos monetários, tudo que você fez em termos de grandiosidade, vai ficar nas placas. Mas o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Quando chega Davi, aí ele se alegra e Deus diz: é esse que eu quero. Esse é o moço. Gente, ele faz um culto ali. E ele unge Davi rei. Davi vai ser o segundo rei de Israel, da tribo de Judá. Gente, como que esse moço vai ter histórias lindas na Bíblia. Olha, os homens da Bíblia recebem alguns títulos, né? Abraão foi chamado amigo de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Olha, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Talvez, é lógico que nossa vida, muitos assuntos na nossa vida, a gente não acerta toda hora, a gente não acerta sempre, né? A gente erra mais do que acerta, e a gente tem que ter consciência disso, né? O próprio Nietzsche falou, né, que a gente está tentando acertar o padrão que ele escreveu, mas nós somos humanos, gente. Isso aqui é carne. Isso aqui é carne, nós somos menor que uma formiga na presença de Deus, meus queridos. Mas nós temos que lutar para fazer o certo. E nós contamos com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus. Ele nos ama, Ele nos quer bem. Ele está triste com tudo isso que está acontecendo. Mas talvez tudo isso que é necessário estar acontecendo é culpa nossa. Os homens continuam afrontando Deus.
os homens continuam afrontando a igreja de Deus, o mundo continua matando os profetas de Deus, a própria igreja mata os profetas de Deus, os chamados crentes matam os pastores. Gente, coisa terrível. Será que Deus se alegra? O dia que Jesus falou sobre isso, ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos? Ele estava no mirante em Jerusalém, ele estava descendo, ele ia ser morto também, mataram ele também, mataram o Filho de Deus, mataram o dono de tudo isso aqui também. Agora você imagina, quer dizer, será que isso comove o coração de Deus? As coisas que podem nos fazer bem, nós matamos. As pessoas que realmente querem nossos bens, nós as denegrimos, nós as difamamos, nós as destruímos, as suas almas. Mas elas têm que ser resignadas. Mas também elas estão deprimidas, elas estão frágeis, elas estão expostas também à morte, à doença, porque Deus quis que quem fizesse sua obra fossem os homens. Mas o Davi, só um toquezinho. Por que Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus? Entre muitos erros de Davi foi o envolvimento com a Batseba, né? Ele se envolveu com aquela mulher, tentou resolver o problema, ele mandou matar o marido da mulher, ele pegou, mas ele fez uma coisa ali muito interessante. A mulher, o homem morto, ele não seria apedrejado por adultério, nada, ele vai lá e traz ela como esposa. Gente, as pessoas hoje têm mania de deixar as pessoas na rua da amargura. As pessoas seduzem as outras e depois elas fogem. As pessoas seduzem as moças, seduzem as pessoas, entendeu? E depois as prejudicam. São as primeiras a difamar. Talvez Davi é segundo o homem, segundo o coração de Deus, porque ele faz um punhado de besteira, mas ele assume Batseba. Ele traz ela para ser mulher dele. E outra coisa, hein? O filho do pecado não sobreviveu. O profeta Natan disse para ele: ó, essa criança vai morrer. Deus falou que ela vai morrer. É o filho do pecado, esse filho. É o filho do erro. E a criança nasceu. E a criança nasceu doente. O Davi não comeu, não bebeu, entrou em jejum, chorou e fez de tudo por longos dias. Mas o pessoal começou a chegar perto dele triste. Ele foi e perguntou: a criança morreu? E eles falaram: rei, ela morreu. Aí ele se levantou, foi lá, tomou banho, fez a barba, mandou fazer uma comida e todo mundo não entenderam nada. E todo mundo não entendeu nada, e eles não entenderam nada. E aí perguntaram: mas rei, quando a criança estava viva, o senhor chorou, o senhor lamentou. E agora a criança morreu, o senhor veio comer, o senhor lavou-se e tal. Ele disse: sabe uma coisa? Davi tinha ideia da eternidade. Ele diz: essa criança não voltará a mim, mas eu irei até ela. Quer dizer, Davi tinha a esperança da eternidade. Davi entendia que uma criança não tem pecado, ela tinha ido para os céus. E ele também tinha essa convicção de que o Senhor era o seu pastor e que nada o faltaria, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Meus queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma noite de paz. O Senhor tem escolhas para cada homem. Que você faça aquilo que Deus tenha para você. Deus conta com você. Deus gosta de parceria. Deus não fez os homens se não fosse para usá-los. Ele quer você ser usado para o bem, porque Ele quer que você seja feliz, constitua uma família, ame a sua família, mas também ame os seus vizinhos, ame os colegas de trabalho, da escola. Está muito pernicioso, está muito difícil, as pessoas estão se matando mesmo. Mas que o Senhor estanque esse mal sobre a humanidade, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração. Bom domingo.